Olá, sejam todos bem-vindos a mais um cbnagro.com.br, conteúdo além do campo. O nosso convidado já chegou. Ele é paulista de Araras, tem 67 anos, é engenheiro agrônomo, professor, doutor em administração, mestre em economia agrária. Tem mais, hein? Chico Graziano também já foi presidente do INCRA, secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi deputado federal e chefe de gabinete do então presidente Fernando Henrique Cardoso. É autor de 10 livros com questões relacionadas à agricultura, política e democracia. Tem mais de 30 anos no agronegócio e agora, nesse exato momento, em plena pandemia, está lançando o livro Os 10 Maiores Mitos sobre o Agro Brasileiro. Professor, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco de novo aqui no CBN Agro, hein? Imagine, obrigado, eu que agradeço mais uma vez, agora, né, com essas ferramentas aqui tecnológicas, conversando com muita gente, né? Muito obrigado, estou muito satisfeito de poder mostrar aí como eu tenho me tornado um caçador de agromitos, sabe? Porque falam muita coisa sobre a agricultura e a pecuária brasileira sem fundamento, com pouca informação, né? Então, aí saiu o meu livro Agricultura, Fatos e Mitos, né? Vamos lá. Professor, foi mais complicado ou menos complicado produzir esse livro? Eu me refiro até em função da permanência em casa, o tal home office, mais tempo. Como é que foi escrever esse livro? Não, Gelson, calma lá. Esse livro foram 3 anos, é muito antes. Muito antes Muito do antes de vírus. pandemia. Um dia eu assisti a um debate, eu fui convidado a participar de um debate sobre alimentação no Brasil, pelo grupo Jovem Pan, pela Rádio Jovem Pan. E eu saí de lá muito impressionado, isso então tem 4 anos, muito impressionado com a quantidade de bobagens que eu escutei lá, coisas erradas. Eu vi que lá dominava a má informação. E haviam muitos jornalistas, muitos chefes de cozinha, o tema era alimentação, né? Falando de coisas legais, tal, mas baseado em fatos, baseado em mitos, perdão, né? Baseado em informações que não correspondiam à realidade, ou em coisas muito antigas. Falava, isso, aquilo, que falava, nossa, isso aí já mudou faz 40 anos, e eles estão pensando a mesma coisa. Então eu saí de lá com a ideia de escrever este livro. Depois de 1 ano e meio de trabalho, eu convidei o professor Décio Gazzoni, que é aí da Embrapa de Londrina, para me ajudar. Ele é coautor do meu livro, também engenheiro agrônomo, e a minha colega também, que é da Embrapa Hortaliças, lá de Brasília, a Maria Tereza Pedroso. E aí nós ficamos mais 1 ano e meio trabalhando, e quando fomos lançar o livro, veio essa pandemia. Aí, falou, bom, paciência, né? Vamos divulgar através das redes sociais, porque... claro, é muito mais difícil, mas, por outro lado, uma grande aceitação. Nós estamos muito satisfeitos. Bom, professor, então, para a gente aguçar a curiosidade da nossa audiência em relação ao seu livro, a essa publicação, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Eu quero propor um bate-bola com o senhor. O senhor joga futebol, professor? Tem algum tipo de relação, joguei muito a futebol, mas dessa parte eu joguei mais ou menos bem. É craque, né? O futebol perdeu um grande atleta, mas a agricultura brasileira ganhou um grande expert. Professor, então vamos fazer um ping-pong aqui. Vamos lá. Eu trago o mito e o senhor define para a gente, por favor. Vamos começar pelo mais antigo. Qual que é o mito mais antigo sobre o agro brasileiro? O mais antigo mito é aquele que Pero Vaz de Caminha teria escrito ao rei, aqui em Se Plantando Tudo Dá. E ele nunca escreveu isso. Por incrível que pareça, a carta do Pero Vaz de Caminha escreve sobre esse tema o seguinte, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Ou seja, Pero Vaz contou ao rei que aqui chovia muito, que aqui os recursos hídricos eram fartos e, portanto, nós seríamos uma terra promissora. Ele não falou que os solos eram férteis, mas criou-se uma versão popular em Se Plantando Tudo Dá, como se os solos brasileiros fossem os melhores do mundo, e não são. Os solos europeus, os solos norte-americanos,
os solos ucranianos ou russos são muito melhores que os solos brasileiros. Os da Argentina também. Então, ser agricultor no Brasil é mais difícil. Por quê? Porque aqui nós somos uma zona tropical. Então, este é o problema que levou ao desenvolvimento de tecnologias que combateram a erosão através do plantio direto, por exemplo, que foi uma invenção do Paraná, nos Sem anos dúvida. de 1980, assim, né? Então, aqui em Se Plantando Tudo Dá, é um mito, ele nunca falou isso. Pode? Ô, professor, mesmo nas terras vermelhas do norte do Paraná, terra roxa do norte do Paraná? Excluindo manchas de terra roxa, né? Norte do Paraná, aqui na região de Ribeirão Preto também. Então, você tem algumas manchas de terra, mas esses solos, eles eram muito férteis, basicamente porque tinham bastante matéria orgânica. E na condição tropical, quando você começa a arar e gradear um solo, a matéria orgânica se degrada e vem a erosão. Porque no Brasil chove 60 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros em uma hora de temporal. Isso na Europa não existe. Ninguém conhece uma chuva dessa lá, né? Lá chove longamente e mansamente, né? Então, as chuvas tropicais, em solos que são muito arados e gradeados, como nós fazíamos nos anos 60, 70, causaram a erosão. A erosão estava destruindo a agricultura do Brasil. Daí que se descobriu, então, que os solos eram bons, mas eles continham um perigo. O perigo era a aração. Até hoje a Europa ara e nós paramos de arar o solo. Agora nós fazemos o plantio direto, né? Que bom que a gente faz plantio direto, e é por isso que só tem curva de nível na roça do Brasil, né, professor? Nunca vi curva de nível em outro lugar, né? Não, em áreas declivadas dos Estados Unidos, conforme o nível de declividade, tem também. Mas, basicamente, o problema é tropical. Vamos para o segundo mito? O mais politizado, professor. Eita, nós. O mito mais politizado sobre a agricultura do Brasil é aquele que diz que 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar. Isso não é verdade. E não existe nenhuma pesquisa, nenhuma publicação, nenhum local que você encontre sequer essa informação. Portanto, é um número mágico. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que, em uma cerimônia, no Palácio do Planalto, o então ministro da Reforma Agrária falou, porque 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Ele queria falar bem da agricultura familiar e jogou o número lá para cima. Agora, nós que somos estudiosos, sabíamos que isso não era verdade. Agora, o censo agropecuário do IBGE, que foi publicado agora recentemente, o último censo, né, mostrou que 23% é o valor da produção que vem da agricultura familiar. Isso não é nenhum demérito à agricultura familiar, de jeito nenhum. É o número. O fato é que 23% do valor da produção agropecuária do Brasil vem da agricultura familiar, né? Então, esse é o fato. Agora, você trabalhar a favor da agricultura familiar, você defendê-la, isto é uma causa de todos nós. O número dos 70% virou um número ideológico. O pessoal da esquerda, vamos dizer, né? Eles são contra o agronegócio e a favor da agricultura familiar. Dizendo, se não fosse a agricultura familiar, a gente não comia. É mentira, comia do mesmo jeito. Sem dúvida. Um quarto não deixa de ser importante, mas é um mito, né? Caiu. Vamos ao terceiro. O mais absurdo, professor, num país com tantos absurdos, qual é? Eu chamei do mito mais absurdo aquele que relaciona com gasto de água para produzir coisas. Então, o mito mais absurdo é aquele que diz, se você googlar, você vai achar. Sim. Você gasta 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne de boi. 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Fica pensando, mas de onde que veio essa conta, né? Essa conta é a seguinte, resumindo a história, né? O boi bebe 40 litros de água por dia. Ele vive 2 anos e meio ou 3 anos, ele bebe, soma, divide pelo peso dele. Eu escrevi, bom, a conta está certa. Ou melhor, a conta estaria certa se o boi não fizesse xixi. Mas o boi e a senhora, sua vaca, também fazem xixi, como nós também. Então, nós bebemos a água, mas nós devolvemos a água para o ciclo hídrico da natureza.
Então, você não pode falar em consumo, você pode dizer que o boi bebeu tantos litros de água durante a sua vida, agora dizer que consumiu é como se a água tivesse desaparecido, entendeu? Esse mito prova que a conta pura e simplesmente, sem uma pesquisa, uma adequada interpretação, gera um equívoco danado, né, professor? Porque o que tem de ambientalista aí, e já foi mais forte esse discurso, né? Onde já se viu, estão acabando com a água doce, produzindo carne, né? Enfim, vamos pular aqui para o quarto mito, não menos interessante. O mais mentiroso, professor. Tem um mito que é muito mentiroso, Gelson. Esse mito fala dos transgênicos. O mito é o seguinte: os transgênicos fazem mal à saúde. É o mito mais mentiroso que existe. Por quê? Porque são 23 anos de uso intensivo de lavouras transgênicas no Brasil e no mundo, ok? Em nenhum lugar do Brasil e do mundo, em nenhum posto de saúde, em nenhum hospital, em nenhum lugar, foi relatado algum problema de saúde decorrente de uma pessoa que comeu um alimento transgênico. Em nenhum lugar do mundo. Durante 23 anos, e em outros países mais, 25, 26 anos. Portanto, a história mostrou que os alimentos transgênicos são seguros, podem ser ingeridos. Precisa tomar cuidado na produção, tudo precisa tomar cuidado. Precisa andar de carro, caminhar na rua, tudo você precisa tomar cuidado. Agora, que fazem mal à saúde, é uma mentira deslavada. Ô, professor, a quem interessa essa desconstrução da efetividade dos transgênicos? No caso dos transgênicos, desde o início existiu, e existe até hoje ainda, uma campanha contra o uso dos transgênicos. Essa campanha ela começou a ser liderada pelo Greenpeace, porque o Greenpeace é muito forte na Europa, e a Europa, quando foi lançada a tecnologia lá atrás, né, há 25 anos, os europeus ficaram com muito medo, dizendo que era comida do Frankenstein, né? E as pessoas com sentimento religioso foram levadas a crer que isso era uma coisa do diabo, não era algo de Deus, você fazer uma modificação genética em um ser vivo. Então, este temor da tecnologia levou a essa verdadeira campanha, o tempo foi passando, não aconteceu nada de ruim e permaneceu. E no livro nosso, nós damos muitos exemplos de como que a engenharia genética produz organismos modificados em favor do homem e da civilização. Por exemplo, 100% da insulina utilizada no mundo é produzida por micro-organismos transgênicos. É uma bactéria. Mas como é que pode isso? Como é que é possível? Porque antes, então você tinha lá uma pessoa diabética, ela precisava dar uma injeção de insulina para regular o seu nível. Da onde que vinha a insulina? Você matava porco, você matava boi, e você extraía da víscera, né, do animal a insulina, que ela era parecida com a insulina humana, do porco e do bovino. Mesmo assim, dava um pouco de reação alérgica. Muito bem. Com a engenharia genética, os cientistas pegaram um pedacinho, vou falar aqui popularmente, um pedacinho do gene humano e colocaram isso no genoma de uma bactéria. A bactéria é a Escherichia coli. É uma bactéria conhecida. A hora que botou lá por engenharia genética, a bactéria começou a produzir insulina. Um negócio maravilhoso. E exatamente igual à insulina humana. Então, hoje, a insulina vem da produção de bactérias. Você não precisa matar porco, não precisa matar vaca, moer o fígado, o pâncreas dele, sei lá como é que fazia para tirar a insulina. Agora, não. Agora, são bactérias transgênicas. E vai dizer que isso é do mal? Causa algum problema de saúde para algum diabético? Entendeu? Por isso que eu digo que é uma coisa realmente... temos que esquecer isso, né? Ô, professor, não posso perder a oportunidade. O senhor é um homem muito conectado. Rapidamente, qual será o próximo estágio, na sua opinião, e da ciência, da contribuição transgênica para a agricultura? Ou para a vida? Você citou a insulina, por exemplo? Isso já está acontecendo. Agora já se fala na terceira ou na quarta geração. A primeira geração era resistência a pragas, né? Era resistência a herbicidas, depois pragas. Agora, estão aparecendo muitos alimentos funcionais. Por exemplo, o golden rice, o arroz dourado,
que ele está sendo utilizado na Tailândia, na Indonésia, ele tem uma elevada dosagem de vitamina A. Então, ele está utilizando como se fosse um remédio. As pessoas comem esse arroz geneticamente modificado para combater a vitaminose de vitamina A, que cega crianças, né? Agora, por exemplo, a Embrapa está pesquisando, e o mundo todo está pesquisando, plantas geneticamente modificadas que sejam resistentes à seca. Então, para de chover, a planta não murcha. Já pensou se a gente conseguir um negócio desse? Dá esses veranicos e a planta fica firme lá? Porque a observação da natureza mostra que mesmo em épocas de muita seca, você vai olhando pelos campos, você vê plantas que elas estão lá bonitona. Parece que não sentem a seca, você fala que coisa, né? Então, você consegue descobrir qual é o pedaço, vamos dizer, a expressão do gene que causa aquela resistência a déficit hídrico e coloca isso no milho, na soja, no trigo, no sorgo, etc. Então, se conseguir fazer isso, e vai conseguir, entendeu? Então, a fronteira da engenharia genética é ilimitada. Agora, todo mundo tem medo, mas não pode modificar seres humanos. Não, né? Isso é um problema ético, civilizatório. Você não vai ficar brincando com o genoma humano, né? Mas nós estamos utilizando para a produção de alimentos, para a produção de fármacos. Olha, o Instituto Adolfo Lutz, aqui de São Paulo, já tem uma banana, né, transgênica que combate doenças. Ela é como se fosse uma vacina. Você, ao invés de vacinar, você come uma banana. Que entendeu? Bacana. Quer dizer, a fronteira é surpreendente. E tem o mercado de nutracêuticos, né, que está crescendo muito agora, baseado também em tecnologia transgênica. Chegamos à metade da nossa lista, professor. Quinto mito sobre o agro brasileiro. O senhor se diverte com esse assunto, né? O mais surpreendente, professor. É legal espiar a ignorância de vez em quando, né? Mas depois o senhor fala disso. Me fala do mais surpreendente, por favor. Os alimentos orgânicos utilizam agrotóxicos químicos. Eita. Esse é o fato. Mas como? Se é orgânico não utiliza químico. Esse é o mito. Os orgânicos utilizam defensivos químicos para controlar pragas e doenças. Só não pode ser químicos sintéticos, mas pode usar enxofre, pode usar cobre, pode usar potássio em caldas, etc. Então, o mito é que o orgânico, sim senhor, o orgânico utiliza defensivos químicos para controlar a praga, porque as pragas atacam os produtos orgânicos também, né? Então, os agricultores fazem isso. E nesse caso, é fake news ou é propaganda enganosa? Fake news é propaganda enganosa. Olha, é claro que todo mundo faz comercial do seu produto, né? Mas eu acho que é mais desinformação mesmo. As pessoas, como alimentos são produzidos organicamente, quer dizer que não usa químico. Usa químico, né? E são tóxicos. São produtos antigos, são produtos utilizados há mais de 100 anos na agricultura. O orgânico ficou para trás. Os agricultores convencionais usam moléculas que foram desenvolvidas em laboratório, que são pesticidas muito mais seletivas, pouco tóxicas, porque são 80 anos, 80 não, foi desenvolvido em 1939 o DDT. São 80 anos... 80 anos de pesquisa. Que os laboratórios desenvolvem ingredientes químicos. Vem cá, não tem nenhuma novidade nisso. Como é que é remédio humano? Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Os primeiros remédios eram arsênico, não era isso, não? E hoje você usa remédio que o médico vai te dar a dose certinha, né? O cara está meio com ansiedade, você toma não sei quanto aqui para combater a ansiedade. Está depressivo, é um tantinho desse aqui, o cara fica bonitão, acaba a depressão. São milagres desenvolvidos pela indústria química, né? Isso aconteceu na agropecuária também. Mas os orgânicos ficaram utilizando os antigos agrotóxicos. E isso, por quê? Porque eles são naturais. Cobre é natural, enxofre é natural, né? É natural, mas vai comer cobre para você ver o que te faz à saúde. Errou na dose e vira veneno, né? Sexto mito, professor, o mais confuso.
O mais confuso mito é aquele que, no meu ponto de vista, trata da questão da Amazônia, do desmatamento na Amazônia. Por Muito quê? oportuno, aliás, professor. É bem oportuno, porque as pessoas veem, a questão é desmatamento na Amazônia, então agricultura na Amazônia. Você fala, pera lá, qual Amazônia estamos falando? Aí você fala, assim, como assim? Ué, existem duas Amazônias. Existe o bioma, que é a floresta amazônica, e existe a Amazônia, que é a Amazônia legal, que é um território muito maior do que a floresta. E, em geral, as pessoas não sabem disso, né? Confundem a Amazônia bioma com a Amazônia região. E, por exemplo, toda a região de Rondonópolis, do Mato Grosso, está dentro da Amazônia Legal, mas não faz parte do bioma da Amazônia. Então, que bioma é lá? É Cerrado. Mas quando o governo militar criou a região amazônica, botou todo o Mato Grosso junto. Então as pessoas contam quanto de pecuária tem na Amazônia. Calma lá, se você bota a Amazônia legal, é um bastante. Se você bota só a Ileia, né, a floresta, muda completamente o número. Por isso que precisa ter precisão. Bacana, muito esclarecedor, professor. E chegamos ao 7º mito, o mais ilógico, professor. O mais ilógico, eu vou falar rapidamente, porque ele é tão ilógico. Se você for pesquisar na internet, você vai falar que a pecuária bovina, o rebanho bovino, polui mais do que os automóveis no mundo. Olha, dá vontade de nem falar mais nada. Pulo de vaca né? é mais perigoso do que escapamento. Como? E o que acontece? Os ruminantes, eles expelem metano na ruminação, arrotam o metano. Metano é um dos gases de efeito estufa. É atribuído ao metano o gás de efeito estufa. O escapamento de automóvel é tóxico, não tem nada a ver com o efeito estufa, né? São aldeídos, são monóxido de carbono, mata as pessoas, dá câncer no pulmão. Então, falar que um polui mais que o outro, não tem nenhuma lógica, né? Não vamos nem perder tempo, então, com esse aqui. Vamos pular para o 8º. O mais pernicioso dos mitos do agro brasileiro, professor. Eu tratei sobre esse pernicioso mito, aquele que fala mal do leite. Tem muito médico que faz uns vídeos bárbaros. Quando você assiste o vídeo, você fala assim, nossa, eu vou parar de tomar leite. Porque deixa você apavorado. Parece que o leite é um veneno, né? Só que o leite faz parte da dieta do ser humano há milhares de anos. Nossa, não vou nem falar da Bíblia, muito antes. Então, se o leite fizesse tão mal assim, ele não seria um alimento. Ninguém comia queijo, mas os queijos, os iogurtes, eles são utilizados no mundo inteiro há milhares de anos. Por que é pernicioso? Porque se uma pessoa assiste isso, ele vai dizer, não vou dar leite para o meu filho, né? E se uma coisa que o Brasil precisa fazer é tomar mais leite. Leite é um alimento maravilhoso, mas tem exceção. Tem criança que é alérgica a proteína do leite. Ah, bom. Tem 2,2%. É outra história, né, professor? Hã? Aí é outra história. É outra história. Então, você tem 2,2% das crianças que têm alergia à proteína do leite. Nesse caso, se tomar leite vai dar problema de alergia, né? Então, você tem um problema, assim como tem gente que é alérgica ao glúten. Mas só para um grupo de pessoas. Aí sai a fala, né? Esse alimento não contém glúten, como se fosse melhor. É pior do que o que tem glúten, a não ser para o que tem doença celíaca, no caso do glúten, né? Então, nós temos que fazer as crianças do Brasil beberem mais leite, comerem mais queijo. Para de falar mal do leite, né? O que é uma grande bobagem, né, professor? Porque a gente vê propaganda ostensiva, principalmente na internet, nas redes sociais, de que o leite é só para o recém-nascido, que só toma leite quando é pequeno, porque o bezerro só toma leite até ser desmamado. Enfim, uma série de bobagens já esclarecidas, e essa contribuição é bacana. Chegamos ao 9º mito, professor. O mais duvidoso. Meu Deus do céu. O mais duvidoso foi até quase que uma espécie de uma brincadeira nossa. É a história dos alimentos que fazem mal, né? Ou alimentos que fazem bem. O mais duvidoso é aquele que banana combate cãibra, porque todo mundo acha que banana combate cãibra. Então, eu acho, como muita banana. É interessante, porque é o seguinte, é verdade que a banana pode ajudar a combater cãibra, porque ela tem bastante potássio. Quanto que ela tem de potássio? Ela tem 300 miligramas
para cada 100 gramas de banana. Uma banana pesa 100 gramas, tem 300 miligramas de potássio. Tudo bem. Só que a pipoca tem 1.500 miligramas. A pipoca tem 5 vezes mais potássio do que a banana. Então, se você está lá na academia, se você comer pipoca, vai te render 5 vezes mais potássio. Agora, tem um problema. Cãibra não é só causado por deficiência de potássio. Pode ser causado por deficiência de sódio, pode ser causado por ácido lático acumulado no seu organismo. Então, tem uma série de razões que causam cãibra nas pessoas, às vezes por déficit de água, né? Então, você está comendo banana, tudo bem, come. Comer banana não faz mal para ninguém, mas é duvidoso por causa disso, né? Ô, professor, eu vou propor, inclusive, que a gente crie um programa de televisão. O senhor lembra, na TV a cabo, alguns anos atrás, tinha aquela dupla Caçadores de Mitos, né? Mythbusters. Nós vamos criar o Agro Mythbusters com o professor Chico Graziano. E chegamos... Eu topo. Eu vou produzir, o senhor vai narrar pra gente. Ó, porque eu tenho certeza absoluta que essa lista pode ir além de 10 mitos sobre o agro. E chegamos ao 10º, o mais impressionante. Professor, como é que o senhor define o mito mais impressionante no agro brasileiro? O mito mais impressionante é porque impressiona as pessoas. É aquele que diz que todos estamos sendo envenenados pelos agrotóxicos. De novo, os agrotóxicos. É impressionante porque a idade média das pessoas só está aumentando no mundo. Sem dúvida. Né? A saúde das pessoas... Eu não conheço nenhum lugar que a saúde das pessoas esteja piorando. Eu não conheço. Eu já tenho idade. Eu sei como é que se vivia. Eu lembro como é que a idade média das pessoas, há 50 anos, morriam muito mais cedo. Então, é impressionante porque existe uma campanha contra os agrotóxicos que tenta convencer a opinião pública que os alimentos estão envenenando as pessoas. Isso não é verdade, isso é um mito. Esse é o pior dos mitos, porque ele não só é impressionante, como ele é maldoso. É como se a pessoa estivesse dizendo que eu sou engenheiro agrônomo e eu estou deixando envenenar o mundo. Olha, eu sou engenheiro agrônomo. O que nós fazemos, o que nós recomendamos quando damos uma receita, porque nenhum agricultor pode utilizar pesticida sem a receita de um agrônomo. Assim como você não pode comprar antibióticos sem a receita de um médico. Né? Os remédios que são fraquinhos, você pode ir lá e pegar na prateleira. Na agricultura, nenhum pode direto. Você tem todos que ter a receita de um agrônomo. Então, e as pesquisas que o Ministério da Saúde faz em alimentos, que o Ministério da Agricultura faz em alimentos, que os supermercados, o Pão de Açúcar, o Carrefour, você acha que eles não pesquisam? Você acha que um Pão de Açúcar, hoje uma empresa que é dominada pela Casino, que é uma das maiores do mundo de alimentação, vai vender na prateleira alguma coisa cheia de agrotóxico? Eles são loucos? Não são. Eles pesquisam, eles fazem análise e eles sabem que o alimento é seguro. Se o alimento brasileiro não fosse seguro, o Brasil não vendia para o mundo inteiro. Existem 160 países que compram alimentos do Brasil. Quem compra não é o país, são empresas. As empresas comprariam um alimento cheio de veneno? Que coisa, entendeu? Então é uma coisa assim realmente impressionante essa campanha que é feita, que é uma campanha política contra a agricultura do Brasil. Se você perguntar para mim, eu não vou nem deixar se perguntar por que eles fazem isso. Porque eles são anticapitalistas, eles querem destruir a agricultura empresarial e querem instalar uma agricultura camponesa socialista no Brasil. É isso mesmo. Fala assim, mas nossa, no mundo de hoje, eles pensam isso. É uma elite de uma elite, pode pegar, não é classe, é uma elite de uma elite, todo mundo endinheirado, né? Que eles só querem comer orgânico, vegano, não sei o quê, não sei o quê. Acho que cada um tem que saber de onde vem o seu alimento. Outro dia eu assisti um vídeo do Greenpeace que dizia mais ou menos isso. Antes a gente sabia de onde vinha o alimento. Fala antigamente. Gente, antigamente eu pegava o ovo da galinha caipira. Agora, vai criar galinha caipira para dar ovo para o mundo hoje? Como é que você faz isso? Né? Então, existem umas ideias, Gelson, meio assim, sabe que lá em Arara a gente fala, meio esquisitas, entendeu? Sobre a agricultura. Eu chamo de agromaluquices. Junto com os agromitos, tem umas agromaluquices, porque são pessoas meio malucas, que falam umas maluquices, entendeu? Eu não posso levar isso a sério. Quando não maldosas, né, professor? Então, eu vou pegar um gancho nessa sua última resposta, nessa sua exposição, para lhe perguntar sobre o seguinte. O episódio de 11 de setembro deixou o mundo em alerta para a segurança de voar.
É claro que a comparação é bem ruim, mas a pandemia nos deixará muito mais alertas em relação à segurança sanitária. Onde é que entra a segurança alimentar nesse contexto? Outro dia mesmo a China deixou de comprar frango que saiu de frigorífico no Brasil com o coronavírus. Qual a sua opinião, professor, sobre o desdobramento disso no agro, em termos de segurança alimentar? Ô Gelson, primeiro vamos lá com calma. Não tinha coronavírus naquele frango brasileiro. Aquilo Opa, era uma perdão, conversa professor. fiada dos chineses. É, Não tinha. A FAO a não FAO e a comprovou. OMS não confirmaram. Eles descobriram fragmentos de vírus em asas de frango de um frigorífico da Aurora de Santa Catarina. Fragmentos do vírus. E fizeram pesquisa lá com todo mundo, não tinha vírus em ninguém, e os fragmentos de vírus foram encontrados na embalagem, não era na carne do frango. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo hoje vive uma guerra comercial, mas isso é notório. Se o Brasil não vender frangos para a China, quem vai vender? Sabe quem? A Tailândia. A Tailândia é uma grande produtora de frangos. Então, as empresas da Tailândia disputam com as empresas do Brasil o mercado. Sim. E, por meio dessas disputas comerciais, você faz um monte de acusações que são, muitas vezes, sanitárias, né? Correto. Ou outras vezes são ambientais. Não compra a carne do Brasil, porque a carne do Brasil vem do desmatamento da Amazônia. Quando não é fake news produzido por essa guerra, como arma nessa guerra. Né? Nós não podemos ser ingênuos no mundo capitalista de hoje. São grandes empresas que disputam negócios, né? Então, é o que está acontecendo. Em termos, voltando, abaixando a bola, em termos de segurança alimentar, o que nós vemos no mundo todo e no Brasil também é que progressivamente aumenta a rastreabilidade dos alimentos. Ou seja, se uma loja, um supermercado, lá nas Filipinas, lá na Europa, sei lá onde, comprou um produto brasileiro e apareceu algum resíduo químico ou algum problema de contaminação orgânica, ela consegue rastrear, ou seja, ela consegue dar a volta, vem para trás, descobre da onde que saiu, que foi o que os chineses fizeram. Então, a rastreabilidade é que está garantindo todo esse processo de melhoria na segurança alimentar. Isso é muito legal, isso é positivo. Agora, o negócio do chinês, fique esperto, o chinês é bem esperto, viu? Eu vou pedir desculpas porque eu não fiz direito o meu trabalho como jornalista. Deveria ter pesquisado melhor. Perdão, professor, obrigado pela sua contribuição. Professor, para a gente finalizar, a pandemia desembarcou no Brasil junto com um dos melhores momentos do agro, ou simultâneo, né, a um dos melhores momentos do agro. Resultados nas alturas com a safra, oportunidades para as nossas commodities, até a questão cambial ajudou. E aí, professor, o agro está passando bem pela pandemia, na sua opinião? Você agora você fez bem a lição de casa. Porque, me redimi. Você colocou bem a questão. Porque tem muita gente que pensa errado, no seguinte sentido. Fala, a pandemia ajudou o agro. Não, o agro já vinha vindo bem. Sem entendeu? dúvida. Nos últimos 10 anos, o Brasil já estava conquistando mercados, melhorando produtividade e vinha aumentando. Quando veio essa crise mundial, muitos países, a começar pela China, se sentiram inseguras e passaram a se abastecer mais com produtos alimentares. E quem teve condições de fornecer esse alimento? O Brasil. Então, o Brasil conquistou mercados, é verdade. No Oriente Médio, na África, na Ásia, em muitos lugares. Então, o agro vinha vindo bem, a demanda mundial aquecida, essa demanda foi superaquecida, né? E também aconteceu, por uma coincidência, uma crise suína na China. Então, a crise suína da China, uma doença que afetou o rebanho suíno da China, fez com que a China comprasse mais outras carnes. Então, a China comprou muita carne de frango, muita carne bovina do Brasil, porque não tinha carne suína. E o mundo não tem oferta de carne suína. Então, os chineses tiveram que começar a trocar. Os chineses consomem metade da carne suína do mundo. Eles são vorazes
consumidores de carne de porco, né? Muito, muito, muito mais do que o Brasil. E eles tiveram que trocar um pouco. Para o pecuarista do Brasil aqui, falou, que ótimo, se ele troca lá um pouquinho da carne por um bife, né? Quem que não gosta de um bife de picanha, tá certo? Ou de um churrasquinho, né? Então, novos mercados se abriram por essa coincidência. Gripe suína na China e a pandemia. Professor, o livro já chegou às editoras? Já está pronto? Perdão, às livrarias? A editora já saiu, está pronto nas livrarias? Mas como é que as livrarias tudo fechado? Quem vai numa livraria comprar livro hoje em dia? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, é verdade. Olha só. Eu tinha esquecido desse detalhe. Está online, já tem a versão online para exatamente. na Amazon, então, né? O e-book está sendo vendido pelo Kindle da Amazon, né? Bacana. O livro digital, os jovens principalmente usam muito o Kindle para ler livros. A Amazon também tem o livro impresso. Outros sites já venderam também. E eu criei um Whats Fatos e Mitos. E gostaria de divulgar com vocês. É um WhatsApp, do livro. Quem quiser encomendar o livro, faz por esse WhatsApp. É 11 99964. Não, 11 99976-4570. Pode repetir. Então, repetir. 99976-4570. Esse é o WhatsApp Fatos e Mitos. Então a pessoa entra lá e fala, olha, quero encomendar. É só por encomenda. Só está vendendo livro por encomenda. Aí lá, hein, velho? O senhor precisa voltar a Londrina, porque a livraria do Shopping Catuaí está aberta. Com muitas restrições, mas está aberto. A gente vai ter oportunidade de tê-lo de novo aqui, professor, se Deus quiser, em breve, para o lançamento do livro no presencial. Chico Graziano, engenheiro agrônomo, professor, doutor em administração, mestre em economia agrária. Ô, professor, 30 segundinhos, deixa aí o seu recado para os pandêmicos, para a galera do agro, para todo mundo que está vendo a gente aqui. O senhor é um sucesso, o senhor é pop, todo mundo gosta do senhor. O senhor é um cara incrível, os jovens adoram o seu trabalho, os mais experientes respeitam. Deixa aí um recadinho para a gente. Eu agora estou fazendo igual o Eduardo Suplicy, só falo do mesmo assunto, entendeu? Só falo do meu livro. O Agricultura, Fatos e Mitos. Por quê? Porque toda a minha vontade como professor, como político que eu já fui, como homem público que eu já trabalhei em tantos lugares, é fundamentar o debate sobre o agronacional. Debater é muito legal. Discutir, sempre há vários pontos de vista, mas nós precisamos ter fundamentos técnicos. Então, o livro é uma contribuição a um debate sadio, né, sobre a agricultura do Brasil. Eu gostaria muito que todos tivessem acesso à Agricultura, Fatos e Mitos. Obrigado. Muito bom, professor. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela obra, gratidão aí pela sua contribuição. Fique bem, tá? Em segurança e com saúde. Esperamos revê-lo em breve. Amém. Obrigado.